O ministro Carlos Lupe está lá no Congresso Nacional, ele foi convidado, aliás, ele foi convidado mesmo antes desse escândalo aí do INSS, do golpe do INSS. Quem está comigo ao vivo é o repórter Augusto Tenório. Tenório, já me ouve, produção? Sim, Neila, te escuto perfeitamente daqui. Oi, Augusto, muito boa tarde. Olha, conta pra gente, eu estava dizendo aqui para quem nos assiste que o ministro Carlos Lupe já havia sido convidado antes mesmo dessa operação da Polícia Federal, operação sem desconto, que deflagrou então esse golpe dos aposentados e pensionistas do INSS. O que especificamente o ministro Carlos Lupe foi fazer hoje na Câmara dos Deputados? Então, Neila, gostaria de falar, inclusive, que é de bastante praxe, na verdade, no início de cada ano, o Congresso, através das suas comissões temáticas, convocar o ministro de cada área para falar sobre as ações prioritárias para aquele ano. Então, isso não ocorre somente, claro, com o Ministério da Previdência. Temos também aí o Ministério da Saúde, o Ministro da Educação. Então, é bastante comum os ministros virem aqui no Congresso no início do ano. Tanto que o requerimento de convite para a sua vinda, a gente está mostrando até o corredor aqui em que está rolando a audiência pública, né, com o ministro, é de bastante praxe. Então, os requerimentos, inclusive, foram feitos por parlamentares da base de apoio do ministro Carlos Lupe, feitos claramente, como você mesmo falou, antes do escândalo do INSS, quando estourou aquela operação da Polícia Federal contra supostos desvios, né, de pagamentos dos aposentados e pensionistas, que acabou também levando à queda do então diretor-presidente do INSS, o Stefanuto. E o ministro está aqui falando, ele começou sua fala, na verdade, falando exatamente sobre o assunto para o qual ele foi convidado. Deu um panorama do seu trabalho até então, nesses 2 anos e pouco de governo Lula. Ele é um ministro que começou no dia 1 de janeiro de 2023, ou seja, alguns dos ministros, né? Ele é um dos ministros que está com o governo Lula, de fato, desde o começo desse governo Lula 3. Então ele elencou ali suas ações, sobre as ações que ele tem tomado na Previdência, falou sobre a Teste Médica, que é uma iniciativa para diminuir a fila para atestados médicos, para quem precisa da entrada em algum tipo de seguro. E, claro, agora, daqui a pouco chega o momento de ele ser questionado, porque há esse primeiro momento em que o ministro fala, digamos assim, livremente, ele tem uma certa liberdade, ele tem um tempo para falar, mas para expor suas disposições livremente, e daqui a pouco, claro, ele deve ser, sim, alvo de perguntas, de questionamentos, né, dos parlamentares. E a gente tem notado aqui um movimento bastante interessante sobre a presença nessa comissão. Porque é o seguinte, quando o ministro de Estado, a não ser que seja de uma área muito polêmica, quando a gente fala, por exemplo, da educação, ou às vezes saúde, enfim, pastas ali em que há uma disputa claramente ideológica, Ministério do Trabalho, por exemplo, aí sim a gente costuma ter governo e oposição muito bem representados e muito bem definidos numa comissão. Essa comissão da Previdência geralmente não era assim. Era uma comissão muito mais para os parlamentares da base, claro, também alguns de oposição participavam, mas não tinha uma tendência de ser muito polêmica ou de muito embate. Mas sim, daqui a pouco vai abrir esse momento de perguntas, e a gente tem visto um movimento interessante no sentido de muita gente da oposição, claro, afiada, pronta, né, que quer desgastar o ministro por causa desse escândalo, e uma base de apoio do ministro sentado ali à primeira fileira. A gente destaca, claro, a presença massiva de parlamentares do PDT, o PDT, que é o partido do Carlos Lupe, né? Lupe presidiu o PDT até se tornar ministro, depois se afastou do cargo, continua como espécie de presidente informal. O presidente hoje é o André Figueiredo, que é deputado e está também ali na linha de frente em sua defesa. Conversando com alguns parlamentares da base do governo que não fazem parte do PDT, notou-se ali uma certa dificuldade para criar essa frente de defesa do Carlos Lupe, porque parlamentares de outras siglas, né, que não comandam, que não têm participação no INSS ou no Ministério da Previdência, claramente não se demonstraram tão dispostos assim em dar cara a tapa, digamos assim, e ser associado diretamente com o Lupe nesse momento, digamos, de instabilidade. Lembrando que o Lupe ele tem uma ala do governo que defende sim que ele saia do governo. O PDT tem defendido a sua manutenção e o presidente Lula deve anunciar sua decisão em breve. Augusto, então, por enquanto, tudo na maior paz dentro da comissão, até porque o assunto não chegou até o INSS no momento, mas há expectativa, então, de discussão já sobre esse assunto, certo? Com certeza. E ele já se adiantou, tá? Na sua fala, ele destacou que esse escândalo, né, que esse suposto
movimento, esse suposto esquema de fraude, ele começou, e de fato começou, segundo a Polícia Federal, em 2019, no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, e, claro, continuou no governo Lula, até que, supostamente, ou a gente espera, né, que tenha sido interrompido através dessa operação da PF, que levou ao afastamento da cúpula do INSS, e continua, claro, investigando as entidades que conseguiam fazer esses descontos supostamente fraudulentos e indevidos na conta dos aposentados e pensionistas. E ele já se adiantou e deu esse destaque que também foi na sua gestão que ele mandou investigar. E às vezes ele se defendeu também de não ter dado prioridade a isso, porque existiam outros assuntos e outros temas nas reuniões em que tinham as atas, né, para discussão, e ele dizia que às vezes esse tema não estava previsto na discussão e que por isso não foi debatido logo. A gente vai continuar por aí, tá? A gente está no corredor, como eu falei para você, e provavelmente daqui a pouco vai ter um movimento mais intenso de perguntas e respostas por parte do ministro, e a gente vai acompanhar e com certeza está disponível para voltar aqui e contar tudo para vocês aqui no Boletim. Exatamente, é isso que eu espero. Se tiver qualquer repercussão, volta aqui para contar para a gente. Obrigada, Augusto Tenório, direto da Câmara dos Deputados.